Olá, boa noite, meus queridos amigos, todos aqueles que nos acompanham no canal do YouTube da Vinha, trabalhadores da nossa casa, evangelizadores, evangelizandos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui mais uma vez para mais um programa nosso do Digi Estudo. Projeto esse que iniciou ano passado, que estamos esse ano continuando no segundo ano. É uma alegria a gente estar aqui, principalmente porque hoje a gente vai poder falar sobre um tema, né, que é sobre as leis morais, e alegria muito grande porque quem vai poder participar com a gente, nos trazer as contribuições é minha mãe, a Elza Knevitz, trabalhadora da nossa Vinha de Luz, coordenadora da área espiritual da casa. Então, mãe, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite, e a mãe pode dizer as palavras que a mãe gostaria para o pessoal aí. Olha, gente, quem agradece sou eu, né? É uma alegria muito grande ser convidada novamente para desenvolver um trabalho para esse departamento, que eu tenho um carinho muito especial, o Carlos sabe, e trabalhei durante muitos anos nesse departamento, então, a alegria é minha. Muito obrigado pelo convite, e uma boa noite a todos. Vocês podem ver que eu estou num ambiente um pouquinho diferente, normalmente que eu faço, né? Não estou na minha casa, estou em outro lugar agora, gravando. Lembrando, né, que esse é o último episódio do ano, né? Nós começamos em abril, estamos agora no último episódio em dezembro. Também dizer que esse trabalho é um trabalho do Digi Estudo, que tem o objetivo de trazer para os evangelizadores, trabalhadores da casa, evangelizandos, enfim, um pouquinho mais, né, uma oportunidade de estudo, né, de aprofundar em alguns temas, todos eles à luz da doutrina espírita, e que nós temos uma equipe que trabalha com a gente nos bastidores, que nos auxilia nas pesquisas, no trabalho, no desenvolvimento das perguntas, no contato com os entrevistados, enfim, e que nos dão todo o suporte, que é a Ana, o Fernando, a Rosa Trindade, o Cláudio, o Anderson e eu. Então, vamos começar nosso trabalho dessa noite, e a primeira pergunta que eu queria fazer para a mãe quando falamos em leis morais dentro da doutrina espírita, o que especificamente nós estamos nos referindo? Bom, o que é as leis morais? Ela é um conjunto de leis que regem o universo, né? Que são as leis divinas. E eu sempre penso que se nós tivéssemos uma compreensão melhor e um entendimento melhor e fizéssemos a aplicação dessas leis, nós já estaríamos num patamar diferente, mas uma evolução um pouco mais avançada. Porque qual é o desejo de todos nós? O desejo de cada um de nós é nos aproximarmos de Deus. Para que isso possa acontecer, nós devemos começar a trabalhar no nosso dia a dia para alcançar esse crescimento moral que é o desejo de cada um de nós, né, e se aproximar de Deus, mas fazendo das leis algo que rege a nossa caminhada. Então, esse conjunto de leis, talvez alguma coisa nós já conseguimos colocar em prática, mas nós não conseguimos colocar em prática todas as leis morais. Ainda pecamos em alguns pontos, mas é esse conjunto de leis que são universais. É isso que é as leis morais e, especificamente, que é falado dentro da doutrina espírita. Muito bem. E outra questão sobre nosso tema hoje é as leis morais, né? E no Livro dos Espíritos, a terceira parte é justamente sobre as leis morais. E lá fala sobre diversas leis. E eu queria perguntar para a mãe qual que a mãe considera mais importante dessas leis que estão contidas lá no Livro dos Espíritos, e por quê? Olha, Carlos, na verdade, eu considero importante não uma só, mas três, que é a lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Porque se nós tratarmos o nosso irmão com justiça, com amor, estaremos também
fazendo uso da caridade, né? E nós olharíamos os nossos irmãos de uma forma muito diferente. A nossa convivência em sociedade, ela seria muito mais harmônica se nós fizéssemos uso só dessas 3 leis. E a prática dessas 3 leis, na verdade, nós já estaríamos praticando todas as outras leis que nós temos dentro das leis, da codificação das leis morais. Então, se nós conseguíssemos colocar em prática 3 leis, nós já estaríamos abrangendo todas as outras, nós estaríamos nos relacionando com os nossos irmãos, não estaríamos observando sobre crença, sobre credo, sobre raça, sobre opção sexual, olharíamos cada um como irmão, filhos do mesmo pai. Então, para mim, a prática dessas 3 leis é a chave para que nós possamos alavancar o nosso crescimento, alavancar o entendimento que nos permitiria o ingresso, o passaporte para esse mundo de regeneração. É a questão do respeito, né? Aplicando a lei de justiça, amor, a lei de justiça, amor e caridade, a gente consegue entender a questão do respeito, né? Entender as diferenças, enfim. Exatamente. E isso é muito importante. Acho que o respeito é uma das coisas mais importantes que tem. Realmente, a lei de justiça, amor e caridade, ela é extremamente, para mim também é a mais importante de todas. E daí eu queria perguntar para a mãe também a questão sobre, na codificação espírita fala sobre a perfeição moral, ele fala sobre o homem de bem, os caracteres do homem de bem, e eu queria perguntar para a mãe sobre, a doutrina espírita fala sobre essa questão do homem de bem, mas eu queria, na opinião da mãe, que a mãe desse algum exemplo que a mãe acha que nós podemos considerar como homem de bem, ou homens de bem, segundo essa visão da doutrina espírita, tirando Jesus, obviamente, né? Então, alguma personalidade que a mãe acha que a gente possa dizer que é um homem de bem, e dentro desses caracteres, dessas características do homem de bem, qual que a mãe acha que é mais importante, ou que se destaca mais para a mãe, e por quê? Olha, nós não temos como fugir, né, quando lembramos de homem de bem, não nos referirmos ao Chico, né? Chico era um homem, e o mais importante de tudo é que a gente possa entender que Chico era um homem como nós, com defeitos, com qualidades, com medos. Ele também ficava triste, ele também ficava magoado. Claro que a proporção dele para nós, muito diferente. Mas Chico, um contemporâneo nosso, né, que viveu entre nós aqui, ele deixou exemplos de amor incondicional ao próximo. Uma obra maravilhosa, uma dedicação à doutrina, uma dedicação para colocar em prática os preceitos, os exemplos que Jesus deixou para todos nós. Então, Chico, para mim, é a primeira personalidade que me vem à mente quando a gente fala sobre o homem de bem. Nós temos também ainda entre nós, também com as suas dificuldades, com as suas... hoje, talvez já chegando para a partida para o mundo espiritual, já com muito mais elaboradas essas dificuldades dentro dele, que é Divaldo Pereira Franco, com essa obra magnífica, que é da Mansão do Caminho, uma obra que começou do zero, né? Ele recebeu essa incumbência, né, da Joana, e levou isso, realmente, colocou em prática, junto com muitas outras pessoas, claro, mas a partida partiu dele, um trabalho, uma instituição que tem creches, escola, oficinas, hospital, cada vez vai se aprimorando mais. Claro que hoje em dia o trabalho
assistencial dentro da mansão do caminho já diminuiu muito em relação ao que era antes, porque ele já está preparando e preparou irmãos que vão dar continuidade nessa obra depois que ele partir. Mas saindo um pouco dessa questão, desse âmbito espírita, né, nós temos em São Paulo o padre Júlio Lancelotti. Esse irmão, ele faz um trabalho maravilhoso com os moradores de rua, prostitutas, dependentes químicos, homossexuais, trabalho esse que ele já sofreu todo tipo de ameaça, retaliações, mas que nunca tirou ele do caminho. Porque ele diz que quando ele olha para aquelas pessoas, ele não vê a situação que ela está vivendo, ele vê um irmão que tem necessidade e que precisa de ajuda. Então, assim, a ponto de pessoas, empresários, ter tanta contrariedade com o trabalho que ele faz, com essas ameaças de morte, e eu, numa reportagem que eu vi, ele passou, ele dizendo que ele, quando saía da casa paroquial para ir para o lugar onde que ele fazia esse trabalho, os moradores de rua, eles iam tudo para a porta da casa dele, para vir como se fosse um pelotão de proteção, para que ele não sofresse, não fosse, por exemplo, assassinado, machucado durante aquele trajeto. E ele dizia, não precisa, gente, vocês podem ficar tranquilos, Deus está comigo. Mas eles se colocar, eu tenho que proteger alguém porque ninguém me olha, eu sou um invisível na sociedade. E eu tenho alguém que olha para mim como eu sou, me respeitando como eu sou. Então, eles têm que proteger aquele homem que dá para eles tudo aquilo que eles precisam. Então, a virtude que mais chama atenção para a gente aqui é do amor ao próximo, né? É tão lindo aquela frase de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. E Emmanuel diz que muitas vezes fica difícil nós amarmos o nosso próximo porque nós não nos amamos. Nós não temos respeito por nós mesmos. Então, esses 3 exemplos que eu dei, eles são um pouquinho de tudo isso que Jesus ensinou. Cada um com as suas dificuldades ainda humanas, porque estão nesse planeta de provas e expiações, mas sem esperar retribuição nenhuma, se dedicam ao amor ao próximo. Isso é uma coisa maravilhosa, e é tão difícil a gente ver, e todos que fazem essa dedicação do amor ao próximo, diz que, na verdade, recebe muito mais do que doam para as pessoas. Então, para mim, é a virtude que mais me chama a atenção, é o amor ao próximo. É isso aí. A mãe estava falando, me lembrei do livro Jason de Camargo, Impressão de Sentimentos, que até a gente trabalhou na Vinha, no Estúdio de Verão, e ele dá um exemplo do Chico como um homem de bem para ele, né? Uhum. E eu queria também trazer uma contribuição sobre essa questão, um dos caracteres do homem de bem, que me chama a atenção também, que Kardec coloca, que eu também acho que é muito importante, além desses que a mãe citou, que realmente eu acho que é o mais importante, mas também esse que eu queria destacar, que eu também acho importante, que é o homem de bem é aquele que se esforça para estar sempre se melhorando, né? Ou seja, ele está incomodado com a sua imperfeição. Então, eu também acho que é uma característica legal assim, do homem de bem, né? Essa procura por estar sempre melhorando. E dentro das leis morais dos espíritos também, lá na terceira parte, fala sobre a lei de liberdade. Dentro da lei de liberdade tem um item que fala sobre o necessário supérfluo. Queria perguntar para a mãe sobre o necessário supérfluo nos dias de hoje, como a gente pode identificar, né, o que é o necessário supérfluo para nós e o que nós podemos ter como parâmetro, o que realmente é o necessário supérfluo,
né? Porque daqui a pouco cada um tem um parâmetro, enfim, mas o que a gente pode, por linhas gerais, utilizar como parâmetro para identificar o necessário supérfluo? Sabe que essa questão, quando a gente prepara um trabalho, uma palestra sobre essa questão do necessário e supérfluo, a gente procura deixar claro, assim, para as pessoas que é devido à compreensão de cada um, porque muitas vezes o que é supérfluo para mim, talvez seja necessário para uma outra pessoa, né? Ou vice-versa. Então, o que é supérfluo para mim, o que é necessário para mim. E é muito difícil, muitas vezes, dentro das nossas condições morais, a gente definir o que é o supérfluo. Porque, às vezes, a gente está tão inserido dentro da correria da vida, do dia a dia, que muitas vezes a gente não se dá por conta que eu realmente não preciso daquilo ali. Mas eu acho que preciso. Então, o Emmanuel diz que o necessário para nós, na verdade, o que é necessário? A inteligência, né? A saúde, a família, o trabalho. E qual é a melhor maneira de nós fazermos um parâmetro para saber o que é necessário, o que é supérfluo? É a gente indagar a nossa consciência, consultar a nossa consciência. O que é que eu realmente preciso? Porque muitas vezes eu tenho supérfluo no armário, a minha garagem está cheia de supérfluo, né? A minha sapateira está cheia de supérfluo. E aí, falando sobre esse negócio de supérfluo, de sapateira, eu me lembro que eu li agora há poucos dias uma mensagem, assim, no Google, de um jogador de basquete que ele está alugando para as pessoas passarem uma noite dentro do lugar onde que ele guarda os sapatos, do lugar da sapateira. Aí perguntaram assim, mas que tamanho é essa sapateira, né, esse local de sapato, que ele pode alugar para a pessoa passar uma noite? Ele botou uma cama, botou tudo que é mesinha, tudo ali. O cara tem mais de 2.500 tênis dentro desse lugar. Então, assim, ó, ele nunca vai usar esses 2.500 tênis, não tem condições. Ou ele é uma centopeia, né? Pois é. Então, assim, ó, aí a gente vê assim, ó, é supérfluo, né? Porque ele não tem condições, ele não vai viver tanto, a não ser que ele vai trocar de tênis várias vezes por dia para conseguir usar os 2.500 tênis. Então, para tu poder alugar para uma pessoa, eu alugo lá, pago, vamos supor, assim, R$1.000 para passar uma noite dentro do closet do fulano de tal. É um jogador muito famoso, eu não me lembro do nome, ainda mais que é inglês e eu não tenho pronúncia nenhuma de inglês. Mas eu sei que o cara é jogador de basquete. Então, ele vai alugar e a pessoa vai pagar para poder passar uma noite dentro daquele local. Ali tem lugar para botar uma mesinha com o notebook, tem cama, tem ar-condicionado, tem tudo. É uma peça enorme em que a pessoa vai pagar para poder passar uma noite ali dentro. Então, isso com certeza é supérfluo, mas ele acha necessário, entendeu? Então, é muito diferente a concepção e o entendimento de cada um de nós a respeito do que é necessário, o que é supérfluo. Mas, então, que nós possamos indagar a nossa consciência, como diz Emmanuel, para saber o que é. Eu preciso realmente disso? Eu vou usar tudo isso? Como é que eu consigo viver com, por exemplo, 3 casacos? Eu preciso de 100 casacos dentro do armário? Aí a gente tem toda uma questão de, né, fazer essa indagação para nós mesmos, para saber o que a gente precisa.
É isso aí. Muito interessante essa observação da mãe. Dentro da lei natural, da lei divina, né, que trata as leis morais do Evangelho segundo o Espiritismo, e do Livro dos Espíritos, melhor dizendo, e também do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está falando, quando a gente fala em leis naturais ou leis divinas, nós estamos falando simplesmente nas leis morais ou também nas leis da física. Queria que a mãe explicasse para nós a respeito disso. Carlos, o que são as leis morais, né? As leis morais é referente à relação do homem com Deus, com ele mesmo e com seu próximo. Essa é o conjunto das leis morais. E as leis da física, elas estão inseridas dentro do nosso universo, mas que fazem parte, né, da lei natural material. Nós temos aí as leis para estudo, compreensão do homem a respeito das várias ciências existentes no mundo. A física, a biologia, a astronomia, a química. Nós temos também a lei de destruição, a lei de reprodução. Mas, na verdade, todas essas aqui, elas fazem parte da lei do universo. Porque o nosso universo, para ele se movimentar, para ele trabalhar, ele precisa de leis que possam reger os nossos planetas, por exemplo. Nós precisamos da física, nós precisamos da química, nós precisamos da biologia, mas, então, as leis da física, elas fazem parte dessa lei natural, elas fazem parte dessa lei universal. E quando nós falamos de lei de destruição, parece uma coisa contrária à lei de Deus, né? Pô, mas se Deus é só justiça, amor, né, caridade, como assim lei de destruição fazer parte de uma lei divina? Nós não podemos esquecer que a lei de destruição, que a princípio para nós parece uma coisa destruição, mas o que vem depois da destruição? Nós temos a renovação dos seres, a renovação das espécies, né? Uma árvore, quando ela perde todas as suas folhas, ela morreu, mas ela vai vir novas folhas, tudo verdinha, reverdecendo toda aquela árvore novamente. Quantos animais, peixes, que antigamente, no início da criação, existiam e que eles foram se modulando, se renovando na caminhada, alguns deles ficaram destruídos, mas veio seres renovados, melhorados para viverem neste mundo. Então, a destruição, na verdade, ela nos traz a renovação. Muitas coisas que são destruídas, a partir delas, vem novos conhecimentos para a humanidade, né? Quantas coisas que a gente são derrubadas, e o homem, usando da sua inteligência, usa do seu livre-arbítrio e busca renovar em cima daquilo que foi destruído. Então, as leis da física, elas fazem parte dessas leis morais, que são leis universais, as leis de Deus. Então, a física tudo faz parte. É legal realmente a gente entender isso, né? Porque a gente pode pensar que é só as leis de Deus, só que são relacionadas às questões morais, mas envolve todas as leis, né? Todas as leis. O homem tenta explicar, né, a questão da gravitação, mecânica quântica, eletricidade, magnetismo e por aí vai, né? Tudo faz parte das leis de Deus. Exatamente, é isso aí. E as leis morais que a doutrina espírita, de alguma forma, prega ou nos mostra, qual a relação dela com as leis de Moisés, a lei lá contida no Velho Testamento?
as leis de Moisés, a lei mosaica, como se diz, ele é um composto, né, de leis formada por ordens e proibições. Os 10 mandamentos, ele tem origem divina, e todos essas leis expressam a vontade de Deus. As leis pregadas pela doutrina, a relação que tem com as leis de Moisés, é a relação que nos fala sobre a justiça divina. A justiça divina, lá na lei de Moisés, era a mesma, mas ela era mais dura. Sim, porque os homens tinham que temer a Deus para voltar para aquele caminho do bem, para voltar para aquele caminho da compreensão de um Deus só, porque eles vieram de lá de 400 anos onde que ficaram como escravos do povo egípcio, e trouxeram várias inseriram na sua concepção várias coisas que trouxeram aquela adoração de vários deuses. Então, chega Moisés e tenta colocar, junto com as leis divinas, essas leis mais rígidas para conter esse povo mais indisciplinado. Aí vem Jesus para dar cumprimento a essa lei, mas falando de uma forma mais branda, mais doce, mas sempre pautando na justiça divina. E a doutrina espírita, ela vem nos fazer uma composição, um equilíbrio para saber que não é aquele Deus que o povo temia, né? Mas que nós podemos amar a Deus usando da justiça, do respeito, do amor, da caridade. A doutrina vem nos ensinar o equilíbrio entre essas duas leis, lei de Moisés e a lei descrita dentro da codificação espírita. Então, a lei de Moisés fala a que foi trazida por Moisés, que recebeu do Pentateuco, dos 10 mandamentos, ela é a mesma em todos os mundos. É a lei de Deus. As leis que foram colocadas por Moisés foram as leis que ele foi obrigado a colocar para conter aquele povo. E aí acabaram ficando muito focados somente naquelas questões proibitivas, sem se preocupar com o amor, sem se preocupar com a justiça. A justiça para eles era aquela justiça do olho por olho, dente por dente. E Jesus veio dizer que não precisa ser assim. E a doutrina veio nos resgatar tudo isso e nos mostrar o equilíbrio dessa lei, que é a mesma, a lei de justiça, amor e caridade. É isso aí. E as leis morais da doutrina espírita, dos espíritos, enfim, falam virtudes, valores, enfim, mas também fala sobre os vícios, né? E aí eu queria perguntar para a mãe, dentro dos vícios morais, qual aquele ou aqueles que mais nos dificultam nossa ascensão espiritual, nossa caminhada, a nossa evolução de modo geral? Olha, Emmanuel nos diz que a chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. O egoísmo, ele nos traz junto com ele, nos traz a ambição, o ciúme, a inveja, o ódio. Por quê? Porque eu vou odiar o outro porque ele tem e eu não tenho. Eu vou ter ciúme do outro porque ele é e eu não sou. Mas por que nós não podemos trabalhar para termos, dentro das nossas possibilidades, o que o nosso irmão tem? Eu preciso ter ciúme dele, ter inveja do que ele tem? Então, assim, ó, a nossa humanidade, ela
acaba ficando soterrada pelas mágoas que provocam o quê? As brigas, os ciúmes, as distensões, que perturbam toda a nossa caminhada, que perturbam toda essa relação social que nós deveríamos de ter um para com o outro. Então, eu tenho o orgulho, ele não é errado. O orgulho exacerbado é errado. Mas o teu orgulho de fazer o bom, de fazer o certo, é bom. Agora, o egoísmo não tem nenhuma explicação. O egoísmo de eu achar que para mim tem que ser tudo, e o outro, ele que se vire. Eu me lembro que tinha um ditado que hoje em dia a gente já não ouve mais. Se eu estou com Deus, cada um que faça a sua parte, eu faço a minha. Ele que se vire. Eu faço a minha parte, ele que se vire. Mas é como se eu dissesse assim, eu mereço. Agora, se tu quer merecer, tu tem que fazer por ter. A gente tem que fazer para merecer por ter. Mas não com essa soberba de achar que o outro não é merecedor e que eu sou merecedor. Todos nós merecemos. Quem é que não quer ter um conforto? Quem é que não quer ter o seu dinheirinho para poder manter a sua vida, a sua família? Mas tudo isso equilibrado. Tudo isso sem me preocupar do que o outro tem e eu não tenho. Então, mas eu sei que é muito complicado a gente ter um parâmetro para tudo isso, porque é uma linha muito fininha. Às vezes eu estou resbalando, caindo do lado de lá e nem me dou por conta. Então, entra muito aqui aquele ensinamento do Cristo, orai e vigiai. Mas eu gosto muito de dizer, orai e vigiai a mim, não vigiar o outro. Não é vigiar o meu vizinho, não é vigiar o meu irmão. E as pessoas pensam, orar e vigiar o outro para ver se ele não vai fazer alguma coisa. Não, eu tenho que orar e vigiar a mim, porque eu sou falível, a qualquer momento eu posso me deixar contaminar com algo que só vai me trazer perturbação. E é uma linha muito fina, às vezes irmãos que estão numa caminhada assim maravilhosa. Ele abre uma pequena portinha, uma janelinha, quando vê ele está se perdendo, colocando em risco tudo aquilo que tinha construído até então. É como se fosse um cupinzinho que vai tomando conta daquela madeira, e quando tu vê a madeira já está toda fofa, porque já ela está oca por dentro. Então, orai e vigiai a nós, não ao outro. É isso aí. E quando a gente fala em leis morais também, nós estamos falando em praticar as leis de Deus de alguma forma, né? A partir do entendimento delas. E esse praticar as leis de Deus tem a ver com as decisões que a gente toma. E aí eu queria perguntar para a mãe, qual a influência, qual a importância do livre-arbítrio para o nosso progresso, a nossa evolução espiritual? O livre-arbítrio ele estabelece determina para nós uma posição que cada um de nós deve a si mesmo em situação que ele pode escolher. Então, o livre-arbítrio é a posição que eu tenho de pensar, de escolher, de agir. Por que Deus nos deu o livre-arbítrio? Para que a gente possa compreender o que é certo, o que é errado, como eu posso fazer a minha caminhada. Essa caminhada que eu tenho agora, as situações que eu estou vivendo, eu sou feliz com elas? Algumas não.
que eu posso fazer? Tentar fazer diferente agora para me preparar para o futuro. Porque se eu não estou gostando da colheita que eu estou fazendo agora, é porque eu não plantei bem no passado. No passado é numa vida precedente. Então, eu não plantei direito, e agora eu estou colhendo. E eu tenho o livre-arbítrio para escolher o que eu quero e o que eu não quero fazer. Um palestrante espírita, Jorge Elahá, nos diz que nós aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos, porque os nossos acertos eles são ainda pequenos diante da nossa caminhada, mas os desacertos, ele diz que estão muitos. Então, é com eles que nós vamos aprender, com esses desacertos, com essas pisada na bola, como os jovens gostam de dizer. Mas ele diz que o mais importante de tudo é nós reconhecermos que nós erramos e trabalhar para acertar, para fazer o caminho certo. Porque ele diz que quando eu reconheço, eu acerto, eu aprendo, eu progrido, eu me elevo como espírito imortal. Então, ele diz que nós vamos aprender muito mais com os desacertos do que com os acertos. Porque nós ainda fizemos mais desacerto do que acerto. E aí entra a grande bondade de Deus que nos deixa ir nesse caminho. Talvez agora eu não estou fazendo o caminho reto. Eu peguei um atalho lá na minha caminhada. E aí eu chego lá no fim daquele atalho e eu vejo, nossa, eu peguei o caminho errado. Isso aqui não está me trazendo nenhum benefício. Eu volto e continuo a caminhada. Isso é a bondade de Deus. Nós, quantas vezes, condenamos o nosso irmão? Ah, eu não vou ajudar o fulano. Mas ele só dá cabeçada na vida. Ele só pisa na bola. Eu ajudo, e ele está sempre caindo em erro. Já pensou se Deus pensasse assim de nós? Deus ia dizer, pô, Elsa, tu não tem mais jeito, minha filha. Tu já errou tanto e eu já estou te largando de mão. Nossa, eu estaria perdida, eu seria uma folha caída no vento. Então, assim, ó, o livre-arbítrio nos dá a condição de pensar, de fazer, de agir. Mas cabe a mim. Isso cabe somente a mim. Essa é a importância do livre-arbítrio, de poder tentar fazer o melhor, os melhores acertos, as melhores decisões, agir da melhor maneira, pensar para o bem, fazer o melhor. E aí, um dia eu ouvindo uma palestra, e eu achei muito interessante uma colocação que o irmão fez. Ele disse que qual é a principal razão de nós estarmos sobre esse plano terreno? Não é para ajudar o outro. Isso é uma consequência do que eu estou fazendo comigo mesmo. O principal objetivo de nós como espírito é o nosso crescimento moral e espiritual. E através desse meu crescimento, eu estarei, de alguma forma, ajudando o outro. Porque não adianta eu querer ajudar o outro se eu não estou cuidando de mim mesmo. Eu sou um espírito imortal e eu tenho que crescer e eu tenho que melhorar. Esta é o principal objetivo da minha vida sobre esse plano. E eu não tinha parado para pensar isso. Eu achava assim que se eu pensasse em mim, eu estaria sendo egoísta por pensar em mim. E essa palestrante disse que não, isso não é egoísmo. Nós temos que pensar em nós. Nós temos que crescer, nós temos que melhorar. O egoísmo é uma coisa totalmente diferente, ela disse. Porque se eu cresço, é a consequência, a ajuda que eu estou dando ao meu irmão.
Eu estou usando o meu livre-arbítrio para fazer a melhor caminhada. É essa a importância do livre-arbítrio na vida de cada um de nós. Muito bem, e a gente, aproveitando essa questão do livre-arbítrio, nós temos, dentro das leis morais também, o Espiritismo nos apresenta a lei de destruição, que a mãe já falou um pouco. Isso. E dentro da lei de destruição nós temos, que fala sobre as guerras, que a gente sabe que está relacionada à nossa imperfeição moral, né? E a gente está vivendo um momento de guerra, principalmente essa da Ucrânia e tantas outras que não são mencionadas. Eu queria que a mãe falasse um pouquinho a respeito, desse a visão da mãe a respeito desse tema tão triste que, infelizmente, a gente vivencia ainda no mundo atualmente. Olha, Carlos, a lei de destruição que fala, né, sobre as guerras, o que é a guerra? É ainda a predominância do egoísmo. O egoísmo que ainda permeia a nossa humanidade. É querermos o que é do outro. É querermos que o outro faça e seja como eu acho e eu determino que o outro tem que fazer como eu acho que é o melhor. É querer o que está com o outro. Porque a maioria dessas guerras, elas são por guerras ainda, que já é bem menos, mas ainda tem guerras religiosas, e a maioria, isso se não diz todas, são guerras por aquisição de territórios terrenos, como se aquele pedaço de terra vai ficar comigo e eu vou levar. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é aquele que está dentro de mim. A terra que Jesus nos prometeu não é um pedaço de terra. A terra que Jesus nos prometeu é a terra fértil que tem dentro do meu coração. O homem ainda caminha de uma forma como se esta vida aqui fosse única. Como se essa vida aqui fosse para sempre. Como se nós não fôssemos devolver a Deus tudo aquilo que eu tenho aqui, porque quando eu voltar, eu vou voltar exatamente como eu vim. Como é que eu vim para Deus? Como é que eu vim para cá? Eu vim nu. Como é que eu vou voltar para lá? Nu. Nem o corpo eu vou levar. Esse corpo não é meu, ele é emprestado para mim fazer essa caminhada aqui. Eu chego aqui nu e o meu corpo é coberto com a roupa que tem aqui. Então, essa predominância do egoísmo faz com que o homem ache que a terra tem que ser dele. Eu tenho 5 pedaços de terra e o meu vizinho ali do lado, ele tem 4, mas um daqueles pedaços, daquele 4 pedaços, eu acho que é meu. Então, não tem importância que eu mate toda a família dele e pegue aquele pedaço de terra para mim de volta. Mas e quando eu for, aquele pedaço de terra, ele vai junto comigo? O que vai junto comigo é todas as consequências para o meu espírito das vidas que eu tirei. Então, nós temos que ter uma abrangência e um entendimento da universalidade da lei, que nós somos uma família universal, que nós temos que viver como irmãos. Eu, sinceramente, eu sempre digo isso, eu ainda não compreendo essa questão das guerras, onde que as famílias são tiradas dos seus lugares de origem, famílias são dissolvidas
porque tem que sair do lugar onde que nasceu, cresceu, constituiu família, porque os homens, por uma ganância, por um egoísmo, resolveram matar, resolveram guerrear. Aí tu olha para aqueles prédios arrebentados e tu sabia que ali dentro vivia uma família, que tinha sonhos, que tinha aspirações, e tu coloca por terra tudo isso. Não tem como compreender. Eu não tenho uma explicação para te dar, porque eu realmente não posso explicar uma coisa que eu realmente não entendo. É algo que ainda me traz muita tristeza. Quando eu olho essas coisas assim, eu sinto uma tristeza imensa, que eu penso comigo, o que será que Jesus está pensando sobre tudo isso? Ele deve pensar, vocês não conseguiram entender a lei de amor ao próximo. Vocês ainda não conseguiram entender. Então, não tem como vocês colocarem em prática, porque vocês não entendem isso. Eu realmente não consigo te explicar, Carlos, sobre isso. Me desculpa, gente. Me desculpem mesmo, porque é uma coisa que me deixa muito emocionada sempre quando eu falo sobre isso. Me emociona muito. Realmente é uma coisa que também me deixa muito triste, e diariamente eu penso nessa questão da guerra aí, da Ucrânia, principalmente, né? E realmente é algo muito triste e lamentável, né? Para a gente que ainda, as pessoas que se envolvem nisso, né, que são as causadoras disso, é muito triste e lamentável, e muito triste e lamentável também justamente por essa questão. Às vezes a gente imagina, né, a gente está aqui de alguma forma relativamente bem, mas essas pessoas que realmente daqui a pouco, de um dia para a noite, perdem tudo que tem, suas economias, a família, esperança, né, e não sabe realmente o que tem que fazer, se vai para algum lugar, tem que se separar a família, enfim, é realmente muito triste o que a gente está vivendo, né, e espero e desejo, né, que todos nós possamos compreender melhor as leis de Deus para que a gente possa superar essas manchas tão tristes da nossa humanidade. Mas Nos dias atuais, Carlos, fica quase impossível a gente compreender essa questão de guerras ainda, né? Na antiguidade, o homem era muito voltado para as guerras, mas hoje em dia, com tanta informação, com tanta tecnologia, com tanto progresso, tu ainda se deparar com um país guerreando contra o outro por uma coisa que ninguém consegue entender, é uma coisa que realmente te traz uma preocupação muito grande. Como tu disse, é uma mancha na nossa sociedade, na nossa humanidade. É uma mancha. É algo angustiante, realmente. Mas a gente está encerrando o nosso trabalho, chegamos na última questão, e eu queria perguntar para a mãe, se a gente encerrar o nosso trabalho, que a mãe comentasse, desse a visão da mãe a respeito qual a característica que une todas as leis morais, e qual a importância dessa característica para a nossa evolução espiritual. Olha, Carlos, eu acho que a principal característica deveria de ser a universalidade das leis. Para que as leis fossem iguais em todo o universo. Mas claro que isso não pode ainda acontecer. Essa universalidade ainda não neste mundo ainda não tem condições. Porque nós falamos agora há pouco tempo sobre as guerras, sobre o egoísmo, sobre o orgulho, tantas coisas que a gente falou nas questões anteriores, que faz com que a gente não tenha condições de ter essa universalidade das leis. Mas essa deveria de ser a principal característica das leis morais, seria a universalidade das leis, onde nós aprenderíamos a viver como irmãos, nós adquiriríamos aquele céu
aquele céu, aquele reino dos céus que todos nós queremos e que a gente anseia e que a gente gostaria que o nosso coração tivesse farto desse amor, desse respeito. Então, viver em sociedade, ter respeito, ser respeitado, é o desejo de todos nós. Até aquele que ainda caminha por caminhos errados, ele também quer ser amado, ele também quer ser respeitado. Ele está equivocado, mas ele também tem o mesmo desejo. Ele vai chegar a esse ponto. Então, todos nós vamos trabalhar, deveremos trabalhar para sentir, então, um dia esse reino de Deus dentro de nós, aonde nós vamos conquistar a sabedoria, o amor e o respeito. A felicidade do universo é o amor na forma de um bem para todos. E a sabedoria é a expressão da luz nas consciências e no coração de cada um. Legal, é isso aí. O dia que todos nós praticarmos as leis de Deus em todos os lugares do universo, independente de onde nós estaremos, conseguiremos atingir o ponto que a gente deseja, que é a comunhão com Deus, que é o refletir em nós nas nossas ações, pensamentos, enfim, as leis de Deus. Eu me lembro que uma palestra do Livro dos Espíritos, que eu assisti ali na Vinha, e aí o palestrante falava sobre o quanto é bom a vida em Júpiter, e o quanto as pessoas têm uma relação em que, assim, de amor, de fraternidade entre todos. Todo mundo ficou encantado. Quando eu peguei novamente a palavra para poder fazer as preces e radiações, eu perguntei, gente, vocês acharam bonito o mundo de Júpiter? Vocês gostaram das informações, das notícias que tem em Júpiter sobre o amor, a caridade, o respeito? Aí todo mundo disse que sim. Então, vamos começar a trabalhar para nós merecer ir para Júpiter ou para transformar o nosso planeta aqui num retrato de Júpiter. Então, é isso aí. É ser essa lei universal onde que todos nós teremos o mesmo valor. Nós não seremos mais avaliados nem pelo que nós temos, mas sim pelo que nós somos, pelo que nós faremos. Aí, essa é a avaliação que nós queremos ter direito a fazer parte desse mundo melhor. Obrigada. Muito obrigada. É isso aí. Então, tá. Eu queria agradecer a mãe do fundo do coração pelas contribuições da mãe, por ter nos trazido as reflexões a respeito desse tema, das leis morais, que fazem parte da codificação espírita, e que tratam realmente das leis divinas que estão em nós e que a gente precisa, através das nossas ações, fazer com que elas aflorem, que a nossa consciência esteja conectada com elas. Então, obrigado à mãe por ter trazido realmente essas contribuições, a colaboração e a disposição da mãe para nos ajudar. Muito obrigada. Obrigada mesmo por ter sido convidada para este último trabalho do ano do Divino Estudo. Muito obrigada pelo convite. Então tá, gente, a gente está chegando no final, mais um ano, segundo ano do trabalho do projeto Divino Estudo. A gente fica muito feliz de trazer para vocês esses temas à luz da doutrina espírita, com o objetivo da gente poder estudar e se aprofundar um pouquinho mais a respeito de coisas que nos tocam como seres em evolução. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, a todos aqueles que participaram com a gente nos entrevistados, agradecer a nossa equipe da retaguarda aí do Divino Estudo. Desejo a todos muita paz nesse ano que está se iniciando, 2023, que nos traga muita esperança, muita luz,
que nós possamos fazer a nossa parte através das nossas ações, nos conectando com as leis divinas, e que, né, que possamos trilhar esse caminho com tranquilidade, nos auxiliando uns aos outros, fazendo o melhor que a gente puder, onde nós estivermos. Então, muito obrigado, gente, que possamos nos ver ano que vem, se assim for, né, se assim for realmente planejado, o que for determinado. A gente ainda vai ver se o projeto vai continuar ano que vem, mas enfim. De qualquer forma, a gente agradece e deseja a todos muita alegria e muita paz. Muito obrigado a todos. Um grande beijo no coração de todo mundo. Muita paz. Jesus esteja conosco hoje, sempre. E até a próxima, pessoal, se Deus quiser. Tchau, tchau.